temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E a segunda mensagem angélica: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu a grande Babilônia, que em Apocalipse 14, verso 8, é anunciada a queda de Babilônia espiritual. No nosso estudo passado, nós vimos que a Babilônia foi uma opressora do povo de Deus, lá no passado, no Antigo Testamento. Então, ela é um símbolo apropriado para essa cidadela do erro, o centro da apostasia e do arqui-inimigo da verdade. Quem é o arqui-inimigo da verdade? O oposto, o pai da mentira. Obviamente, Satanás, não é? Nós vimos também na semana passada duas mulheres contrastadas, não é? Uma vestida de branco, representando a igreja verdadeira de Cristo, e uma prostituta, a Babilônia, que promove sua doutrina, que é chamado ali de vinho da prostituição. E ela distribui essa doutrina entre os cristãos. E não somente sempre entre os cristãos, a gente vê que ultimamente essa Babilônia tem levado a sua doutrina também aos poderosos da terra e outros lugares mais, não é? Então, nós temos visto esses símbolos no Apocalipse: dragão, Satanás, a mulher, igreja, a mulher pura, a igreja verdadeira, a igreja falsa, simbolizado por uma mulher prostituta. E observamos que esse falso sistema de religião, denominado Babilônia, ela busca autoridade nos líderes religiosos humanos, não na palavra de Deus. Ela procura o seu poder nos líderes principais e vemos que não importa se a liderança vem de um lado ou vem de outro. Na verdade, o dragão apoia essa ideia. Quem é o dragão? Satanás. E aí vem as suas doutrinas, sua tradição, e se esquece da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não é verdade? Então, a Babilônia busca o seu poder, a sua afirmação no Estado, não em Cristo. E a gente tem visto isso dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, desde quando Constantino entrou na igreja, no ano 321 aproximadamente, né? Quando Constantino vem para a igreja, começa a promulgar ali uma série de leis, falsas doutrinas, começam a entrar dentro da igreja, e hoje não é diferente. Através da união igreja e Estado, a sua doutrina, o seu vinho, vai sendo passado a todos os países. Outra coisa que foi entrando dentro da igreja, o costume de ídolos como representações da divindade. E muitos desses ídolos, na verdade, apenas foram transformados. Era Apolo e agora vira Pedro, né? Era uma deusa pagã e agora vira a mãe de Jesus. Era um determinado ídolo, agora vira outro ídolo, mas com nome religioso. Só foi transformando, só foi mudando. E o povo foi aceitando essa idolatria que a Bíblia condena. Porque a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura. E nessa semana, então, vamos estudar um dos maiores enganos de Babilônia, o conceito de alma imortal e a adoração ao sol. Mas tem isso? Tem isso. Ao longo dos séculos, as religiões pagãs têm acreditado que o espírito é imortal. Essa crença estava presente no Egito, na Síria, em Babilônia, na Medo-Pérsia, na Grécia e em Roma. E essa ideia de imortalidade da alma entrou na igreja cristã nos primeiros séculos, juntamente com a adoração de ídolos pagãos, repaginados sob um verniz do cristianismo e venerados como santos. O segundo erro é a adoração ao sol. Também entrou na igreja cristã relativamente cedo, quando os líderes cristãos tentaram agradar os pagãos e tornar assim o cristianismo mais palatável a eles, um sabor pagão-cristão, ou cristão-pagão.
Então, a suposta santidade do domingo e a imortalidade da alma são dois dos maiores enganos de Satanás para os últimos dias. E nós vamos estudar esses enganos à luz da palavra de Deus. Deixe-me contar uma história para vocês de algo que aconteceu há muitos anos atrás, mas serve como ilustração de como, quando alguém busca a mentira, como pode ser fatal. Em Jonestown, já faz décadas, mas aqui nós temos a notícia, 40 anos, né? O que levou ao maior suicídio coletivo da história. Eu não sei se você já ouviu a respeito de Jim Jones. Ele nasceu em 1931, em Indiana, nos Estados Unidos, e foi pastor e líder fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista que ficava numa comunidade em Jonestown, também criada por esse sujeito meio desequilibrado, é o que parece. No dia 18 de novembro de 1978, ele foi responsável por implantar crenças tão absurdas que foram capazes de matar 918 pessoas. A ocasião foi um misto de suicídio coletivo e assassinatos. Jim usava a religião para tentar fazer com que as pessoas saíssem da religião do ópio. E ele teria batido uma Bíblia em uma mesa, afirmando que queria destruir aquele papel de idolatria. Ou seja, ele era contra a Bíblia. Às vezes tem religiões interessantes que usam a Bíblia para combater a própria Bíblia. E parece que esse era o caso. E uma coisa interessante, que quando a gente pensa no vinho da Babilônia, eu me lembrei aqui que muitos tomaram uma espécie de um ponche, um suco, batizado com um veneno, e muitos morreram ao beber literalmente dessa bebida que foi proporcionada nessa ocasião. E aí, mais de 900 pessoas perderam a sua vida porque ouviram a mentira, ouviram esse lunático, em vez de ouvir o quê? A palavra de Deus. Jesus diz em São João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho, a verdade, está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz o que é a verdade. João 17,17, é Jesus dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, e aqui nós temos a identificação desse dragão, antiga serpente. Ele é chamado Diabo e Satanás e sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, Satanás, ele começa a difundir, a seduzir o mundo com a sua doutrina. Lembram-se quando ele se encontrou com Jesus? Ele tentou seduzir a Jesus com poder. Olha, tudo isso eu vou lhe dar, se você me adorar. Então veja, ele tenta seduzir o povo com esses presentes, né? Ou com poder, ou com dinheiro. E quantas pessoas caem, são seduzidas pelos enganos de Satanás. E parece que o caminho é direito, mas o caminho é de morte, não é? Devemos mergulhar na palavra de Deus e, a partir dela, à medida que nos rendemos ao Espírito Santo, aprender a distinguir a verdade do erro, o certo do errado, o bem do mal, deixados às nossas próprias inclinações ou mesmo aos nossos próprios sentidos, podemos nos tornar presas fáceis para os enganos de Satanás. Foi Jesus que disse que a palavra de Deus, a tua palavra, é a verdade. Então a gente deve buscar a verdade na palavra de Deus. Uma antiga mentira, a mentira da imortalidade. Essa notícia da imortalidade, ela vem passando de longa data. Ela começou lá atrás, na época ainda do Éden, né? No livro chamado Road to Global Occupation, Rota para a Ocupação Global, de um autor chamado Gary
Ele diz que essas antigas religiões de mistérios iniciaram aonde? Já era de a gente pensar, né? Babilônia, dali passou para o Egito, para a Índia, para a Pérsia, para a Grécia. E ele diz que todas eram formas de panteísmo, ou seja, eles adoravam a natureza e adoravam o sol. E acreditavam na imortalidade da época. Tudo isso vinha de Satanás, doutrina satânica, né? Porque, veja, dentro disso é que eles tinham a bruxaria, a feitiçaria, os adivinhos, o espiritismo, a maioria das práticas ocultas. As religiões orientais surgiram aí também, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, com esse pensamento da natureza, do sol, não é? Do panteísmo e da alma, das encarnações. Vem lá de trás, desde a Babilônia, não é? E você se lembra que a Bíblia menciona, em Gênesis 10, 8 a 11, o fundador de Babel, que depois se tornou Babilônia, né? O nome dele é Nimrod. E o significado de Nimrod é rebelde. Olha que Satanás é adversário e também é rebelde. Então era um representante de Satanás na Torre de Babel. Um representante do diabo. Ele é um símbolo, esse Nimrod, um símbolo, um representante de um sistema que se rebelou contra o Criador construindo aquela torre, onde colocaram ali os seus deuses, né? E a influência de Nimrod nas religiões é percebido. Entre elas está a doutrina do inferno, porque ela não é bíblica, não é? A pessoa fica queimando ali o tempo todo. A doutrina do purgatório, você fica no meio ali, nem está no inferno, nem está no céu, mas de repente, se você orar um pouco aqui, essa pessoa vai sair do purgatório. A adoração só, adorando no dia do sol, né? Sunday, o domingo, o dia do sol. O batismo infantil e a imortalidade da alma, e por aí vai. Tudo isso foi surgindo em Babilônia, na época de Nimrod, e vem vindo aí, sendo usado por diversas religiões que são enganadas pela Babilônia, pelo vinho da Babilônia. E aí vem um texto impressionante, que está em Apocalipse 16, 13 e 14. E esse texto diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja, espírito de demônios. E veja que a Bíblia diz, nós já lemos aqui em Apocalipse 18, 2, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E 18, 23 diz assim, também jamais em ti brilhará a luz e candeia, nem a voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Veja o que Apocalipse diz, que essa Babilônia está trabalhando junto com o dragão, com o demônio. E aí nós temos então esses 3 espíritos imundos, né? Nós já vimos que o dragão é Satanás e ele passa a usar o espiritismo. A besta é o catolicismo romano papal, que vem se contaminando ao longo do tempo com doutrinas falsas e o paganismo entrando dentro da igreja. E o falso profeta é o protestantismo que se apostatou. Fugiu da Bíblia Sagrada e passou a adotar o vinho da Babilônia. Uma série de doutrinas satânicas. E Satanás usa uma trindade satânica com crenças falsas em comum para enganar, se possível, o mundo todo. O pastor Luiz Gonçalves, no programa Arena do Futuro, ele falou um pouco a respeito desse assunto. O assunto desses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Vejam só. E agora nós vamos entrar no tema que é um tema do momento. Eu não sei se você viu,
mas há algum tempo atrás apareceu um vídeo, e não é que apareceu assim, é um vídeo verdadeiro, em que um representante, um amigo pessoal do Papa Francisco, ele aparece numa reunião de líderes religiosos e ele traz uma mensagem gravada do Papa Francisco para os líderes evangélicos e protestantes. E a mensagem do Papa é tão bem aceita que os líderes aplaudem de pé, e o chefe desses pastores, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, ele simplesmente entra em êxtase. Depois da mensagem do Papa Francisco, esse pastor, o líder, começa a falar em línguas, começa a fazer um movimento pentecostal, porque é um grupo de pessoas evangélicas, tanto do ramo tradicional quanto do ramo pentecostal. E aquilo vira uma festa. Todo mundo aceitando, concordando e tal. E o Papa Francisco, que é uma pessoa bem assim, carismática, uma pessoa que transmite uma humildade bastante interessante e cativante, ele pediu aos pastores: orem por mim, me abençoem, que eu vou abençoar vocês também e tal. Quando os pastores terminam essa reunião, então o líder desses pastores vai à frente, pega um iPhone, pega o seu telefone pessoal e grava outro recado e envia para o Vaticano. E as pessoas aplaudem de pé, e é uma comoção, as pessoas choram, é uma coisa impressionante. O movimento ecumênico do mal, que aparece em Apocalipse 16, é um movimento que une igrejas, une religiões, e não somente uma união religiosa, como também uma união política, né? Porque ecumenismo é ter alguma coisa em comum, é ter uma visão em comum, é se unir em torno de um ideal. Tudo bem até aqui? Agora veja, quando a Bíblia fala do movimento ecumênico do mal, olha só o texto bíblico. Apocalipse 16, versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos. Vamos analisar isso. Quando a Bíblia fala dragão, besta e falso profeta, aqui está uma contrafação da Trindade, entendeu? A Bíblia menciona a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui está a Trindade do mal, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Quando a Bíblia diz, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, veja que o assunto aqui é espiritual. Esses 3 espíritos imundos são 3 movimentos religiosos, entendeu? Um movimento religioso sai da boca do dragão. Um movimento religioso é uma obra-prima do próprio Satanás, certo? O outro movimento religioso sai da boca da besta, ou seja, a besta do Apocalipse dirige um movimento religioso. E o terceiro espírito imundo, ele sai da boca do falso profeta. Ou seja, tem a ver com um outro movimento religioso que se diz profetas de Deus, que se dizem porta-vozes de Deus, mas na verdade são falsos profetas. Então esses 3 espíritos imundos são 3 formas de religiões, são 3 movimentos religiosos. E esses 3 movimentos religiosos, que historicamente estavam separados, a Bíblia diz que eles vão se unir. Esse é o ecumenismo do diabo. Veja o verso 14 agora. O verso 14 diz assim: porque eles são espíritos e demônios. Ou seja, quem dirige o movimento do dragão são os demônios. Quem dirige o movimento que saiu da besta são os demônios. E quem dirige o movimento religioso, que são os falsos profetas, também são os demônios. Por isso que o verso 14 fala assim: porque eles são espíritos de demônios. Essa é uma afirmação bíblica. E o verso 14 continua dizendo assim: operadores de sinais. Essa expressão operadores de sinais está dizendo, eles fazem milagres. Milagres entre aspas. Porque você sabe que o diabo também faz os seus milagres. Mas tem toda uma artimanha por trás disso. Então, o texto bíblico diz que esses 3 espíritos imundos, eles são espíritos de demônios e que operam sinais. Ou seja, a estratégia desses 3 movimentos religiosos aqui, uma das estratégias é fazer milagres, é fazer curas, é fazer coisas sobrenaturais,
Por quê? Porque as pessoas são fascinadas pelo sobrenatural. Então, se acontece algo sobrenatural na vida de uma pessoa, essa pessoa não quer saber se a Bíblia apoia, se não apoia, se é da vontade de Deus ou se não é. Simplesmente a pessoa diz o seguinte: eu fui beneficiado com isso, eu fui beneficiada com aquilo, eu fui abençoado por essa ou por aquele milagre. Então a pessoa, ela não está preocupada se aquilo tem base bíblica, se não tem, se aquilo tem aprovação de Deus ou não. Por isso que uma das estratégias do inimigo é fazer os sinais, é fazer as maravilhas, é fazer esse movimento de milagres que atrai e encanta tanta gente. E como tem gente enganada por aí, porque estão simplesmente indo atrás de milagres. O texto bíblico continua dizendo, operadores e sinais, e aí continua, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Ou seja, esses 3 espíritos imundos, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, se dirigem aos reis do mundo inteiro. Quando a Bíblia usa a expressão aos reis, está usando uma expressão tipicamente política. Por quê? Porque a expressão reis aqui, na linguagem de hoje, seriam os governantes, seriam os líderes políticos, sejam eles reis, sejam eles parlamentares, sejam eles deputados, sejam eles presidentes. Então diz a Bíblia que uma das estratégias desse ecumenismo aqui, um deles é fazer milagres, o outro é se dirigir aos reis do mundo, ou seja, é ter o apoio político, é mexer com a política, é mexer com as leis do país. Então, a Bíblia nos chama a atenção ao dizer que ele se dirige aos reis do mundo inteiro. Então aqui está claramente um movimento ecumênico, que mistura religião e política, que mistura igreja e política. E o verso 14 continua dizendo, ele se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim, com o objetivo de ajuntá-los para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o objetivo desses 3 espíritos imundos é ajuntar, ou seja, é o ecumenismo, é unir esses movimentos todos, unindo política e religião, fazendo essa unificação. Para quê? Para uma perseguição, para uma batalha, para uma peleja. E o texto bíblico é claro. Então o povo de Deus vai sofrer uma perseguição por causa desse movimento ecumênico. O movimento ecumênico onde se une o movimento que sai da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, eles já estão unidos. Só que a união ela é feita de uma maneira muito inteligente, por trás dos bastidores. Quando os membros dessas igrejas, desses movimentos, forem perceber, já estarão praticamente unidos. Porque a estratégia envolve leis, envolve alianças, envolve conchavos. Tudo isso está acontecendo atualmente. Olha o que diz, por exemplo, o comentário bíblico adventista. Esse aqui é o comentário onde tem de Filipenses Apocalipse, o volume de número 7. Olha o que diz com respeito a esses 3 espíritos semelhantes a rãs. O fato de sair da boca, né? Sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Os 3 espíritos imundos representam a política que essa tríplice união religiosa proclama ao mundo, chamada de vinho da Babilônia. Ou seja, nós temos aqui esses espíritos imundos, espíritos satânicos, vindo do diabo, e é uma tríplice união religiosa que começa a levar essa doutrina, esse vinho da Babilônia, esse vinho do demônio, para todo o mundo. E pessoas são enganadas. Em vez de aceitar a verdade, aceitam a mentira. O que mais diz a biblioteca sobre os 3 espíritos imundos? Diz assim: o comentário bíblico adventista apresenta a identificação do dragão, da besta e do falso profeta como o espiritismo moderno ou paganismo, o papado e o protestantismo apostatado. Ao que tudo indica, os 3 espíritos imundos representam esse trio de poderes religiosos, os quais constituem a grande Babilônia dos últimos dias. Então, a grande Babilônia dos últimos dias é formado por essa tríade satânica, porque Satanás começa a utilizar essa tríade, né? Começa a utilizar essa tríade.
E isso é impressionante quantas pessoas são enganadas, né? E assim como ele enganou Eva, lá no Éden, quando ele disse em forma de serpente, porque muitas vezes ele não aparece assim claramente, outras vezes aparece. Hoje em dia tem pessoas que querem falar com o chefão mesmo, né? O chefão, o príncipe deste mundo, as potestades, né? E diz, naquela época, já assim, usando como médium uma serpente, Satanás disse, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Gênesis 3, verso 4. Então nós vemos essas crenças que foram inseridas pelo dragão ou pelo próprio Satanás, a imortalidade da alma. Lá no Éden, falando para Eva, você não vai morrer. Certamente não morrereis, disse ali a serpente. Doutrina de serpente. Morre sim. A Bíblia diz que no dia em que você comer, você vai morrer. E eles morreram, Adão e Eva. Eles não aceitam o sábado. Doutrina de quem? Do dragão. Aí aceitam o domingo, um dia espuro que não está na Bíblia Sagrada. Fazem rituais espíritas. E eu não estou falando só do espiritismo, estou falando do moderno pentecostalismo, que muitas pessoas fazem rituais parecidos com o espiritismo, ou com o catolicismo, que oram pelos mortos, ou oram para os mortos, para as almas, não é? Alguns lugares falam línguas estranhas, língua de demônios. Não é? É língua de anjo? É, mas é língua de um anjo mau. Língua que ninguém compreende. O carismatismo, né? As pessoas ficam em transe ali e a gente nem sabe bem o que está pegando a pessoa, né? Muito provavelmente anjos maus, doutrina de demônio, doutrina de dragão. Porque a doutrina da imortalidade natural preparou o caminho para o moderno espiritismo. Esse é um meio de comunicação considerado sagrado e que Satanás usa para realizar seus propósitos. Os anjos caídos, que cumprem suas ordens, aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. E a pessoa pensa que é um falecido que está ali, né? Mas não é. Ao mesmo tempo em que afirma colocar os vivos em comunicação com os mortos, Satanás exerce sobre a mente deles sua influência enfeitiçante. Isso está no livro História da Redenção, na página 275 e 276. Existe um local nos Estados Unidos chamado Hydesville, fica em Nova York, no estado de Nova York, que é considerado o berço do espiritismo moderno. E em frente da casa se pode ler em uma placa escrito, é uma pedra tumular, está escrito assim, não existe morte, não existe mortos. É uma mentira totalmente oposta ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que existe morte, porque através do pecado, através de um homem entrou o pecado, e por isso o pecado levou à morte e todos morreram, porque todos pecaram. Então existe morte e existe mortos, de acordo com a Bíblia, mas eles dizem que não. E tudo começou nessa casa com 3 irmãs. Elas são conhecidas como as irmãs Fox. Elas começaram a ouvir algumas batidas misteriosas na casa e diziam que eram de um espírito, de uma pessoa que havia morrido ali. E elas, como médium espíritas, diziam que podiam se comunicar com os espíritos mortos através dessas batidas. Podiam conhecer o futuro, né? Olha, o livro Grande Conflito diz assim, Satanás tem poder para fazer surgir diante das pessoas a figura de seus amigos falecidos. A imitação é perfeita, a expressão familiar, as palavras e o tom da voz são reproduzidos com incrível exatidão. Muitos se consolam com a ideia de que seus queridos estão desfrutando a felicidade do céu, sem suspeitar do perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Na verdade, a Bíblia diz que as pessoas estão no túmulo, estão dormindo. Elas não sabem o que está acontecendo, não é? E aí a gente vê aqui em Apocalipse 16, 13 e 14, essa doutrina saindo da boca do dragão,
da boca da besta e do falso profeta, esses três espíritos imundos semelhantes à rã são espíritos de demônio. Então eles passam essa doutrina, você vai encontrar essa doutrina na boca de Satanás, através do espiritismo e paganismo. Você vai encontrar essa mentira na boca da besta, quando ela diz que os santos estão intercedendo aí, os santos que eu digo são os mortos, que eles dizem que são pessoas boas, e estão intercedendo por você aqui e ali, os apóstolos, né, que morreram, São Pedro, São José, Virgem Maria e assim por diante, né? E também da boca do falso profeta, porque hoje em dia, mesmo algumas igrejas pentecostais estão utilizando também do espiritismo, né? O livro Maranata, na página 191, diz que, mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Sabe, a Bíblia não ensina que o morto permanece, que tem alma, esse tipo de coisa. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, verso 5. A verdade, a Bíblia diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E o apóstolo Paulo ainda diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ué, se a pessoa já está no céu, por que vai ressuscitar? Pense comigo, se a pessoa morreu, foi para o céu, para que ressuscitar? Não é verdade? A ressurreição existe porque as pessoas, quando morrem, estão dormindo e serão ressuscitadas no último dia, ou para a condenação, ou para ser levada ao Senhor, né? O que diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? E olha, a escritora Ellen White, ela diz o seguinte, é algo que tem que se cumprido agora nos nossos dias, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Veja, isso está acontecendo, não é? E esse engano babilônico, um dos pilares do engano babilônico, é essa falsa compreensão da morte, que é centrada na ideia da imortalidade da alma. E ela prepara o caminho para essa enganosa influência do espiritismo. E a única proteção é estar firmemente enraizado no que a Bíblia ensina e se apegar ao ensino bíblico sobre a morte como um sono até a segunda vinda de Jesus. Vejam que Lázaro saiu do túmulo. E ele não falou nada de estar no céu ou coisa parecida, e era um amigo íntimo de Jesus. Ele deveria ficar bravo se estivesse no céu, né? Deveria dizer, Senhor, por que o Senhor me tirou do céu? Estava tão bom lá, né? Ou então ia dizer, Senhor, que ainda bem que o Senhor me tirou do inferno, eu estava lá. Ele não falou isso. Ele não sabia de nada. Porque a morte é um sono.
E as pessoas vão ressuscitar ou na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição. Uma para ser levados para o céu e a outras para receberem a sua punição, a punição que virá juntamente com Satanás e seus anjos, não é verdade? Aí nós temos a outra parte, Babilônia, o centro da adoração ao sol. Babilônia, o centro da adoração ao sol. A adoração ao sol era notável no Egito, na Síria, na Pérsia e certamente na Babilônia. A lição diz que em seu livro The Worship of Nature, um escritor chamado James Frazer fez essa observação. Na antiga Babilônia, o sol era adorado desde os tempos imemoriais. E nós vemos isso em gravuras, em baixo relevo, esculturas, não é? Em Roma. Roma, eles tinham o sol Invictus, era um dos deuses de Roma. E uma coisa interessante, o dia desse deus era o dia 25 de dezembro. Se você não se lembra de alguma coisa? 25 de dezembro? Pois é. E no dia 25 de dezembro de 274, o imperador Aureliano estabeleceu o culto ao sol Invictus como religião oficial romana, juntamente com outros cultos, na verdade. E aí, em 321, depois de Cristo, obviamente, Constantino, o imperador romano, aprovou a primeira lei dominical, que dizia o seguinte: no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem, e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Esse é o que diz o edito de Constantino de 321. Essa lei não impôs a observância dominical a todos os súditos de Constantino, mas fortaleceu a observância do domingo na mente da população. Então, o domingo começou a ser elevado e o sábado começou a ser rebaixado, pouco a pouco, na ideia dos cristãos. E, finalmente, Roma, a igreja romana, assumiu esse dia. E se você olhar, por exemplo, no centro ali em frente ao Vaticano, você tem ali um obelisco trazido do Egito, que adorava o sol. E aquele obelisco está ali, um símbolo pagão, né? Num círculo, lembrando um sol também. Você tem ali também a adoração desse sistema que lembra muito a questão do sol também, né? Então, nas décadas seguintes, imperadores e papas continuaram, por meio de decretos estatais e concílios da igreja, a estabelecer o domingo como o único dia de adoração. E o sábado foi ficando para o lado. Na verdade, foi ficando proibido, né? O qual permanece hoje para a maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos adotou o domingo. Esse é um exemplo da verdade de que não é porque a maioria acredita em algo ou pratica que isso se torna certo, porque a Bíblia não apoia essa ideia. Na Bíblia, o dia de guarda é o dia de sábado, né? E no ano 336, o Concílio de Laodiceia oficializou dentro da igreja a transferência do sábado para o domingo. E todas as igrejas protestantes que vieram depois, ou evangélicas, obedecem o domingo porque a Igreja Católica fez essa transferência, não porque está na Bíblia. Seguem a tradição de Roma, bebem do vinho da Babilônia. E em alguns países, o nome para o domingo ainda permanece como o dia do sol. Por exemplo, em inglês, Sunday, dia do sol. Em holandês, Zondag. Em alemão, Sonntag. Em latviano, Svedjana. Na Noruega, Sondag. Sueco, Sondag. Dia do sol. Dia do sol. Domingo é o dia do sol. Era o dia que os romanos adoravam o sol. Lembrando que os babilônicos faziam. Então, se você adora no domingo e observa o domingo, você está bebendo do vinho da Babilônia. E isso é um perigo, isso é um problema para a sua vida, você tem que mudar o quanto antes. O falso sistema religioso da Babilônia, do tempo do fim, assim como seu equivalente antigo, desconsidera a lei de Deus. Nos primeiros séculos houve um comprometimento na Igreja Romana
para se ajustar à cultura pagã que a cercava, com o objetivo de se dissociarem dos judeus e evangelizar os pagãos, líderes da igreja e do Estado se uniram para reverenciar o domingo, primeiro como dia de descanso civil e depois como dia oficial de adoração. Ao longo dos séculos, da Idade Média, sob os auspícios da Babilônia, essa aliança entre a igreja, Estado, religião e política substituiu a palavra de Deus pelas tradições humanas. Não é? Essa é a adoração ao sol. Mas tem mais. Outra coisa que também veio lá da Babilônia e entrou dentro do cristianismo foi a adoração aos ídolos. Veio de Babilônia, do Egito e tudo mais, né? A adoração a ídolos substituiu a adoração direta a Jesus. A verdade bíblica sobre o estado dos mortos foi suplantada pelo erro da imortalidade da alma. O sábado foi mudado do 7º dia da semana para o 1º dia da semana, o domingo. Parecia que o erro e a falsidade triunfariam. Contudo, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, profetizou que Deus levantaria um remanescente nos últimos dias, salvo pela graça e que pelo poder do Cristo vivo, viveria em santa obediência e proclamaria ao mundo sua mensagem para os últimos dias. Um chamado à fidelidade. A mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu a grande Babilônia. Em Apocalipse 17, a mulher identificada como Babilônia espiritual está vestida de púrpura e escarlate, cavalga sobre uma besta de cor escarlate, passa de mão em mão sua taça de vinho e embriaga de enganos o mundo. Igreja e Estado se unem, a mentira prevalece, demônios fazem seus milagres para enganar e o mundo avança para o seu final. Mas o que a Bíblia diz? Qual é o sinal de Deus entre ele e o seu povo? Nós temos isso em Ezequiel capítulo 20, verso 12, onde diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, verso 12. Qual é o sinal de Deus para com seu povo? O sábado. E ainda, em Ezequiel 20, 20 diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E assim como Deus chamou os filhos de Israel para fora do Egito, para que pudessem guardar seu sábado, Ele também chama seu povo para fora de Babilônia, para que não adorem a besta e a sua imagem. O homem do pecado, que pensou em mudar os tempos e as leis, se exaltou acima de Deus ao apresentar ao mundo esse sábado espúrio. E o mundo cristão aceitou esse filho do papado, embalando-o e acalentando-o, desafiando assim a Deus ao remover o seu monumento comemorativo e estabelecendo um sábado rival. O domingo, né? Um sábado falso. Não está na Bíblia. Na Bíblia, o dia de descanso é o 7º dia, o sábado, o dia que foi estabelecido lá no Éden, no 7º dia da criação, o dia que o Senhor descansou, abençoou e santificou. Mas notem que esses 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, espíritos demônios, eles vão levando essa mensagem, essa doutrina falsa a outros lugares. E é por isso que Apocalipse 18, 4 e 5 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou.